Estamos começando mais uma Estação de Negócios, como sempre, com uma surpresa, com um empreendedor, com algum case de sucesso, com alguém que deu certo. E hoje, desde lá do Bastidores, a gente já estava conversando com uma história brilhante. Antes de apresentá-la, eu queria dar boas-vindas à minha grande companheira de todos os programas. Oi, Raquel. Oi, Niltinho, tudo bem? Um super prazer estar aqui com vocês, mais uma vez trazendo um programa cheio de conteúdos. Hoje com um tema que eu gosto especialmente de falar, que é sobre mulheres empreendedoras, mulheres empoderadas, mulheres que vão lá e dão a cara a tapa e fazem acontecer. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais do que especial para trazer para a gente esse tema que a gente gosta tanto, não é, Niltinho? É isso mesmo. Bom, eu quero receber aqui com grande satisfação, nome difícil, viu? Michele Laboisieri, é isso? Perfeito, tá perfeito, Niltinho. E que origem é esse nome? É francês, é da família do meu avô paterno, é francês, aí a gente aportuguesou ali a pronúncia, né, para Laboisieri, mas ele ficava bravo, ele falava, não, tem que falar certinho, Lavoisier, e aí, só que aí a gente fala no brasileirado. Vamos começar, eu quero saber, Raquel, todo mundo quer saber, da onde vem essa menina mulher que nos surpreendeu tanto, né, inclusive você está aqui fazendo um trabalho através da tua agência, que é a Pilares, e nós vamos falar dela. Sim. Mas nós queremos que você abra aqui contando de onde você vem, já que você tem um avô que é francês, né? Mas da onde que é a Michele? Nasceu aonde? De que cidade? Quando começou? Conta pra gente. Niltinho, primeiro, obrigada pela oportunidade. É um prazer para mim estar aqui no seu programa junto com a Raquel, com todo o seu time. É um prazer falar da minha história, da Pilares. A Pilares é um propósito da minha vida. É meu quarto filho, porque são 3, e aí o quarto filho é a Pilares, mas a gente vai falar um pouquinho de maternidade também. Eu sou jornalista por formação, sou relações públicas também. A comunicação, ela é a paixão da minha vida, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. E aí, falando um pouquinho da minha história, né, eu sou uma mãe multitarefas, como todas são, né, empreendedora, assim, voltada muito para desafio, porque empreender no Brasil é um grande desafio, né, sou mãe, sou empreendedora, uma sonhadora e amante da comunicação, sou filha de militar, meu pai é militar da Força Aérea Brasileira, foi piloto, né, da Força Aérea por muitos anos e cresci ali no meio militar, né, em vilas militares. Então, minha mãe, mais dona de casa, depois foi estudar também. Então, essa foi um pouco do meu núcleo, sabe? Mas eu sempre fui muito falante, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de estar com as pessoas. E aí optei por não seguir a carreira militar, não, do meu pai, né? E falei, vou fazer jornalismo, porque sempre acho que fui um pouco inconformada com as coisas. E de onde que veio, Michele, essa sua vontade de empreender dentro da comunicação, antes mesmo de você se formar? Qual que foi a origem da sua história? Como que você deu vida a isso e decidiu que você queria ir para a comunicação, que você queria empreender? Como que foi o começo da sua trajetória profissional? Eu acho, sabe, Raquel, o empreendedorismo, ele nasce com a gente, sabe? Eu acho que é uma coisa ali que vem muito da nossa essência, sabe? Ninguém aprende a ser um empreendedor, né? Eu acho que é uma coisa que nasce muito com a gente. Eu me vejo com traços de empreendedorismo desde muito criança, né? Então, pequenininha, eu costurava junto com a minha mãe vestidinhos de boneca e colocava dentro do saquinho, colado na folha sulfite e vendia na escola. Aí depois eu passei a vender doce, depois eu passei a vender bijuterias feitas, artesanais. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, de expor alguma coisa e despertar o desejo de alguém, sabe? Com alguma coisa que eu fizesse, que eu produzisse. Então, eu vejo essa veia empreendedora desde muito cedo, sabe? Depois que eu fui entender o que era. Mas né? Aonde isso? Em que cidade? Então, por eu ter sido sou filha de militar, né? Eu morei em muitas cidades, Niltinho, muitas. A gente passa por isso, né? É uma das características ali do núcleo, né, que está no meio militar.
Então nós moramos em muitos lugares. Na minha casa eu tenho mais 2 irmãos, né, que são gêmeos, e cada um nasceu num lugar. Então meus irmãos nasceram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu nasci no Rio, eu sou carioca, apesar de eu falar porta, trem, todas essas coisas, sou carioca. A minha mãe é de uma cidade no interior de São Paulo, chama Pirassununga. E o meu pai também é carioca. Também Como é que eu não vou saber de Pirassununga? A terra da cachaça? Então, terra maravilhosa, inclusive. Terra maravilhosa. Então lá em casa cada um é de um canto, né? E aí a gente morou em vários lugares. E quando foi que você iniciou sua trajetória profissional? Onde que foi que você iniciou? Foi em São Paulo? Foi no Rio? Como que foi o início da sua carreira? Não, já foi em São José dos Campos. Eu moro em São José dos Campos há mais de 20 anos. Né? Eu morei muito tempo dentro da base militar, que se chama DCTA, lá em São José, né? E aí saí da base militar ali, da casa dos meus pais, para casar. Eu sou casada há 15 anos e aí sim eu saí daquele ambiente, né, para viver a vida na cidade grande, né, que a gente fica tão distante. E aí assim, eu sempre gostei muito da comunicação, desde muito criança, né, e aí durante a escola ainda, as aulas de redação era aquilo que me encantava mais, e foi numa redação mesmo que eu falei, eu acho que eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida, acho que eu quero escrever e contar histórias pro resto da minha vida. E foi ali que eu decidi o jornalismo, né, dentro da minha história. E foi uma decisão muito acertada, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, Raquel, a não ser... Sim, combina com você. Totalmente, então eu me encontrei, assim, sabe, pra mim foi muito bom. Você nos contou no bastidor uma história muito grande aí na sua carreira, né, e inclusive passando por belíssimas empresas, né? Conta essa trajetória. E você se formou e já foi estagiar. Como é que começou? E nos conta o seu caminho. O meu estágio, Nilton, ele começou no primeiro ano de faculdade. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu já procurei, assim, enlouquecidamente me inserir no mercado. Porque eu queria muito fazer aquilo. Eu gosto muito do que eu faço. Então, desde o primeiro dia eu já estava no mercado de trabalho. Então, estou no mercado de trabalho de comunicação desde 2004. Então, já vem aí uma caminhada boa, né? Eu comecei dentro de uma associação, e aí dentro lá do CTA mesmo, então eu atendia lá a associação deles com comunicação interna. Depois eu passei para algumas agências, e aí já foi subindo o desafio, né? Então, lá em São José, na cidade e ali na região, eu atuei em 4 agências, né, de diferentes portes ali, atuando com marcas, assim, de extrema relevância dentro da minha carteira nessas agências, né. Eu atendi Pilkington, Panasonic, Monsanto, atendi grandes marcas ali da minha região. E aí depois migrei para a indústria também, que foi uma escola para mim de vida, não só de profissão, né, mas de desafiador, vida, né? Extremamente desafiador. Era o meu sonho trabalhar com comunicação dentro da indústria, sempre foi meu objetivo. Eu olhava e falava, nossa, um dia eu quero estar aqui. Parece difícil. Né? Eu falei, nossa, isso aqui é muito inalcançável, eu quero isso daqui. E eu cheguei numa grande indústria, né, foi um processo seletivo de meses para entrar, com muita concorrência, né, mas graças a Deus eu entrei. Então eu trabalhei na Johnson, né, por 2 anos dentro da comunicação, foi um baita desafio. Que é uma multinacional. É uma gigante, né, e foi enriquecedor demais para minha vida, principalmente no pessoal. Eu acho que eu amadureci muito com a vivência ali, com as pessoas, vivi muita coisa ali dentro. Depois eu trabalhei numa outra indústria também, que se chama Delphi, que é mais voltada para a área automotiva, também dentro da comunicação, e aí pegou a veia da maternidade. Então foi ali que iniciou, que encontrou Michele mãe e Michele profissional, né? Foi ali que encontrou. Então... E aí nesse período, você foi maternar e deixou o trabalho, ou você conciliou as duas coisas? Como que foi daí em diante? Porque ali você não empreendia ainda, você estava trabalhando na indústria. E aí, como que foi essa transição, esse período? Foi um período muito difícil, apesar de muito especial, né? Foi um período muito difícil, porque eu queria viver a primeira maternidade, meu primeiro contato, né, com a maternidade. Eu queria viver aquilo com uma entrega total, sabe?
Então eu optei por pausar a minha carreira naquele momento e me dedicar pelo menos ao primeiro ano do meu filho integralmente. Eu queria viver aquela experiência. Eu sou uma pessoa, Raquel, extremamente maternal. Eu acho que é uma das minhas características, sabe? Eu gosto de cuidar, eu gosto de acolher, eu gosto de estar todo mundo junto, eu sou preocupada com todo mundo. Então acho que maternar é um pouco da minha, faz parte de mim, né? Sabe? É um pouco da minha característica. Eu acho que o nosso maior empreendimento é a família. Sem Os dúvida. filhos, sem né? dúvida. E é o mais desafiador, né? Desafio. É o que mais dá frutos também, né? É verdade. Porque é o legado todo que você deixa, mas é desafiador pra caramba, né? Sim. Se formar pessoas pro mundo é muito difícil. E desde a chegada, por exemplo, desse primeiro filho e você trabalhando, né? Porque a gente faz aí um comparativo extremamente nova e é uma mãe de três meninos, né? Mais desafiador ainda, né? Um é o Batman, o outro é o Homem-Aranha, o outro mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Já exatamente, a gente sabe o que são esses meninos. E aí você, assim, eu sei que também você continuava num aprendizado, porque profissionalmente falando, você continuava se aprimorando para sua carreira, para antes de dar um start no que a gente vai falar daqui a pouco. E como é que foi isso? Porque é uma loucura, né? Aquilo que eu disse, é o Homem-Aranha, o Batman e aquela loucura toda. Como é que foi isso? Tem algumas peculiaridades ainda, viu, Niltinho? Porque eu sou uma mãe atípica. O meu primeiro filho, ele tem diabetes tipo 1. Puxa vida. E aí abre uma outra caixinha dentro da minha vida, né? Porque tem algumas outras características para cuidar de um DM1, né? E a gente passou por muitos desafios, mas são coisas que a gente está levando, eu e meu marido, ele me apoia pra caramba, é um super parceiro, então a gente consegue ir levando, sabe? Mas nesse momento, né, em que eu saí da indústria, tive o meu primeiro filho, quis me dedicar ao primeiro ano ali da maternidade, eu não conseguia ficar. E eu falei, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar para o meu lugar, sabe? Eu sou mãe, beleza, legal, vivi isso aqui, mas eu preciso voltar. Eu ia entrar nesse tema porque eu acho relevante a gente falar que a culpa vem junto. Né? Total. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A culpa junto, assim. né? Porque a gente não sabe se trabalha assim. e sustenta o filho e dá um futuro brilhante para ele, ou se cuida do filho e aí não sabe, né? Fica nessa... Como que foi lidar com isso? Cara, foi desafiador, foi bem desafiador, porque eu entendi nesse momento que para ser uma boa mãe, eu precisava ser feliz como pessoa. Se você não tá bem como pessoa, você não consegue felicidade e sucesso nos outros âmbitos da sua vida. Então, eu não estava me sentindo completa sendo só mãe. Eu precisava voltar à Michele profissional. E reinserir o mercado de trabalho é muito difícil. Parece sendo que é mais difícil mulher, do que você começar, né? Com um filho, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora para voltar para o lugar que eu estava, né? E aí foi onde eu dei a segunda, acho que eu tive a segunda decisão mais assertiva da minha vida, que foi voltar para a universidade. Eu voltei para a cadeira da faculdade. E aí eu fui fazer relações públicas, que foi uma profissão que eu falei, nossa, Me achei mais uma vez. Falei, putz, é isso, era isso, sabe? Faltava 10% ali e eu encontrei nas relações públicas. Que legal. Sempre foi minha paixão, mas o jornalismo sempre foi aquela coisa mais idealizada, sabe? Quando eu voltei para a cadeira da faculdade, mãe, por muitas vezes eu levava meu filho para aula, porque eu não tinha como assistir aula, mas aquilo ali era tão gostoso para mim, e eu fazia faculdade em outra cidade, então ele ia comigo, mochilinha, bebê conforto e vamos estudar. Eu gosto muito de estudar. Você imagina isso, essa situação? Então, você sabe que a Michele tocou num ponto. Aqui, por exemplo, o nosso programa, vocês que acompanham, o Estação de Negócios, ele fala disso. Ele é do verdadeiro empreendedor. Porque ser um case de sucesso não é que apareceu ali, caiu do céu, uma oportunidade. Não é isso. Tudo que a gente vê e acompanha aqui direto, você vê, são pessoas que buscaram, mesmo em meio a todas as dificuldades, pagaram preço, né? Cheio de obstáculos à frente, e vai lá e rompe essa barreira. Então a gente fala que sempre
de uma virada de chave. E parece que essa foi a tua virada de chave. Eu acho que foi a primeira, viu, Niltinho? Porque tiveram outras aí pelo caminho. Quando eu voltei para a faculdade, eu estava bem, assim, fora do contexto ali, né? Porque todo mundo jovenzinho, novinho, primeira faculdade. Eu já era minha segunda graduação, eu já era mãe, eu já tinha passado pela indústria. Eu estava usando aquilo ali como uma estratégia para me reinserir no mercado. Mas aquilo ali não era uma novidade para mim. Sabe? Então eu vi essa segunda graduação com olhos completamente diferentes. Então, por muitas vezes eu contribuía na aula junto com o professor, sabe? Então, foi diferente a experiência para mim. Mas te ajuda a tirar de letra também. Foi tão enriquecedor. Eu aproveitei tanto a faculdade, a segunda, né? Eu aproveitei tanto, eu vivi cada momento daquilo ali, porque era uma decisão tão madura, tão consciente do que eu estava fazendo, sabe? Foi muito gostoso. E dali eu conheci muita gente, o meu network aumentou pra caramba, então foi ótimo. Eu consegui me reinserir no mercado depois disso, e aí eu fui trabalhar no INPE, lá em São José também, então eu passei por um monte de lugar. Michele, e tudo assim, papa, sabe? Michele, agora faz sentido pra mim, você foi construindo pilares. Pois é. Foi, é verdade. Pois é. E hoje, o que significa esses pilares na tua vida? Ai, Niltinho, olha, eu antes de empreender na minha empresa, eu passei por outras agências e eu vi muitos outros modelos, né, coisas que eu concordava, coisas que eu achava que não ia dar muito certo. Eu falei, eu quero tanto fazer uma coisa diferente, sabe? Eu quero tanto trabalhar num lugar que tenha muito da minha cara, mas que possa contribuir com as pessoas, que as pessoas se sintam confortáveis, que a gente possa todo mundo crescer junto. E aí eu fui entendendo que o maternar, sabe, é tão parte de mim que eu queria externar isso para uma empresa, sabe? Maternar dentro do trabalho. Do trabalho, né? E cuidar de outras coisas. E aí foi, acho que a minha segunda virada de chave, porque eu entendi que eu estava pronta para cuidar de marcas. E aí nasceu? E aí nasceu a Pilares Relações Públicas. Tem esse nome por conta das minhas duas formações. São os dois pilares do meu trabalho, né? O jornalismo e IRP. Então, por isso veio esse nome. E é engraçado que um dia, antes de definir tudo isso, eu sonhei com esse nome. Eu sonhei que eu tinha um papel em branco e eu escrevia Pilares no papel. É muito empreendedor, né? Porque o empreendedor, e aí eu acordei e falei, é isso, vai chamar Pilares. E aí a Pilares já tem 10 anos de mercado, parece que foi ontem, contando assim, parece que foi ontem, né? E foi muito desafiador o começo. Conta pra gente um pouquinho da Pilares, né? Quem você atende, qual é o perfil do teu cliente ou dos teus clientes, qual é a atuação da Pilares no mercado, né? E não só da Michele, do time Pilares. Uhum. O time Pilares é minha paixão, são os meus outros filhos. A Pilares, Niltinho, ela nasceu no quarto da minha casa. Eu já era mãe do Davi, né, que hoje está com 14 anos. E aí eu tinha um cômodo em casa desocupado lá. Eu olhei e falei, vai ser aqui. Pedi demissão da última agência que eu estava, que eu era CLT. Aquele típico, né, início, mão na frente, mão atrás. E o sonho só e pronto, né? E a decisão foi depois do sonho? Foi, sabe, no mesmo momento, assim, eu já não estava me encaixando muito ali, porque eu tinha muitas funções, eu já estava liderando muita coisa. Uma inconformidade, né? Acho que eu posso liderar o meu, né? Sim, então, sim. Acho que dá para eu liderar o meu. E aí foi tudo nesse momento do sonho e tal, eu falei, acho que é isso, acho que o meu chamado é esse, né? E aí eu comecei no quarto da minha casa, com uma mesa e uma cadeira emprestados, da empresa do meu marido também é empreendedor, um computador e o meu celular. E só. Consegui o meu primeiro cliente em assessoria de imprensa. O meu primeiro FII, Niltinho, do meu cliente, eu devolvi a mesa e a cadeira para o meu marido. Falei, muito obrigada, não preciso mais, vou comprar uma para mim. Comprei uma mesa e uma cadeira. O segundo FII, eu comprei uma impressora, porque eu não tinha impressora. Foi investindo na empresa. Até hoje, Raquel, a minha mentalidade de empresa é reinvestir no negócio. Porque o meu objetivo com a Pilares
não é construir fortuna, é propósito, sabe? É claro que, assim, o dinheiro é importante, isso tudo vai... um trabalho bem feito. Mas é o propósito, Sim. sabe? Então eu fui sempre reinvestindo no negócio, sempre, né, cuidando, investindo, melhorando, e foi agregando gente. Então é tão gostoso ver o tamanho que a gente chegou hoje, porque tem suor e lágrimas envolvido, Sim, né? Muito sacrifício. Muito suor, né? E lágrimas. E eu acho que e construção. Isso né? fica uma lição também para quem está nos assistindo em casa, a importância de você investir no seu negócio, né? Então, totalmente. As pessoas começam a empreender e aí começa a ganhar dinheiro e aí quer comprar carro, casa, viajar e curtir, né? Mas o verdadeiro empreendedor, ele investe na empresa dele. Então ele separa pelo menos uma parte, pelo menos, né, 50% ali do que entrou de receita para reinvestir no negócio, porque é só assim que o negócio vai crescer, porque tudo que você investe, que você planta, você tem a colheita ali depois, né? Eu acho que o principal ponto para olhar nessa fatia, né, dentro da empresa, é você pensar numa construção orgânica, num crescimento orgânico, num crescimento estruturado, né? Porque tem muitas possibilidades para você abrir uma empresa hoje. Pega um investidor, pega uma grana, abre uma empresa com uma estrutura, nossa, super moderna, super tal, não sei o que, tecnologia, enfia um monte de gente para trabalhar, mas e aí? Né? Isso se sustenta ao longo do tempo? Então eu fiz o caminho justamente inverso, eu comecei sem nada, R$0 na mão, sabe? Mas o pouquinho que chegava, eu melhorava um pouquinho mais. Então é um passinho de cada vez, sabe? Então hoje, quando eu chego no escritório e eu olho tudo, sabe? Computador, estrutura, pessoa, sistema, processo, tudo ali foi construído, ali, né? Sabe? Não foi da noite pro dia, não foi com dinheiro de outra pessoa, não. Foi tudo... E é importante a gente saber que nessa virada de chave aí, com essa empresa que hoje está mais do que consolidada no mercado, né? E a gente vê até pelo nível dos clientes que lá estão, quais foram os maiores desafios que você encontrou, os maiores perrengues nessa jornada, nesse começo, até que a empresa dissesse para você: eu agora existo de verdade? Ai, 10 anos tem muito perrengue, muita história, né, Niltinho? Todo dia tem um leão pra matar, né? Não tem... E se você não matar o de hoje, amanhã são 2. Então é isso. Eu acho que o desafio maior, Niltinho, é alinhar o propósito, o trabalho que você quer entregar, a maternidade e todos os desafios que o próprio mercado impõe, sabe? Eu sempre fui muito mão na massa. Então eu sempre adotei uma postura de liderança servidora. Então eu trabalho junto com o meu time, eu ponho a mão na massa junto com eles. Eu gosto do que eu faço, então isso para mim não é um peso. Então no começo ali eu não tinha time, então eu fiz muita coisa, eu botei a mão na massa em muita coisa. E isso sempre foi desafiador, até que a gente chega num ponto, né, de crescimento, de agregar novos talentos, agregar pessoas. Então, por muito tempo, eu levei o piano nas costas, sabe? Muito tempo. Mas isso é uma construção também, né? A gente vai crescendo, vai chegando gente, e o meu time, Niltinho, eles são especiais demais. Um beijo pro time da Pilares, então. Agora, eu fiquei com uma... Lá atrás, você falou que foi a sua segunda decisão mais assertiva que você tomou na sua carreira. Qual foi a primeira, então? Que eu fiquei com esse gancho até agora para te perguntar. A primeira foi voltar para a faculdade, né? Voltar para a universidade, ainda que eu já tinha né? Eu já tinha uma graduação e foi a minha estratégia para voltar para o mercado de trabalho. Então foi a decisão de fazer relações públicas. Relações públicas é uma profissão assim incrível. Eu sou apaixonadíssima pela minha profissão. A gente tem um olhar muito holístico para a marca, né? A gente consegue atuar em tudo, sabe? É muito gostoso o RP. A gente consegue atuar em várias frentes, contribuir de várias formas com a marca. E o meu business hoje é cuidar da imagem e reputação das marcas que eu atendo, né? Então, elas chegam até mim para construir autoridade, para construir reputação, sabe? Isso é muito gostoso, porque eu faço parte daquilo ali.
né? E quando o cliente te procura, qual que é o seu olhar? Você faz uma análise do mercado dele e apresenta uma proposta para ele? Conta um pouco pra gente, para o pessoal de casa também entender, até quem é do mercado. Né, Dentro da nossa metodologia, Raquel, hoje quando a gente recebe uma marca dentro da Pilares, em primeiro lugar, ela tem que fazer muito sentido com a gente. Né? Ela tem que estar muito alinhado com o nosso propósito, ela tem que estar muito alinhado com as coisas que a gente, com os valores que a gente também acredita, porque a gente tem um modelo que a gente está muito inserido dentro do mercado daquele cliente, sabe? Eu trabalho, por exemplo, com exclusividade de segmento. Então, uma empresa, para mim, ela é única. Eu não trabalho para outra do mesmo segmento. Justamente porque quando eu começo a implantação do meu trabalho, eu tenho acesso a dados sensíveis, eu sei as estratégias daquele mercado, quais são as estratégias daquela marca. Então eu estou tão inserida, eu estou tão vivendo aquela marca junto com o meu cliente, que eu não posso fazer isso para outra pessoa, né? Então a gente atua com um nível de fidelidade muito grande, muito grande. Isso para mim é ótimo, porque eu acabo mergulhando, sabe? Eu tenho a possibilidade de mergulhar. Sim. E os nossos clientes estão em casa há muito tempo, Hoje eu vim aqui acompanhar um deles, né? Que coincidentemente também foi meu cliente por muitos anos. Pois é, a gente tem isso em comum, é verdade. Eu quero agora provocar você, porque assim, a tua história realmente é brilhante, é maravilhosa. É aquilo que a gente sempre conta aqui. Não cai do céu, tem que buscar mesmo, e aí ela mostra que vai buscar e com estratégias para buscar. Eu queria que você lembrasse pra gente agora, buscasse lá atrás e falasse assim, qual foi um case ou um projeto que realmente te deixou orgulhosa, falou, agora eu ganhei. Fui eu que fiz, né? Nossa, tiveram alguns. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos oficiais de um grupo de líderes, né, que se chama LEAD. Então isso na minha carreira na minha carreira foi muito marcante. Eu fui assessora de imprensa por muitos anos do LEAD Vale do Paraíba. Então eu organizei e fui responsável também por eventos e comunicação com a imprensa de eventos com grandes autoridades. Isso marcou muito para mim, porque foi bastante desafiador, né? E o outro deles é mais recente. Um dos clientes, né, da nossa agência é o jogador Casemiro, da nossa seleção, né? Nosso capitão aí da seleção. E a nossa relação com o Case acabou virando um case da agência também, porque nós fomos contatados para fazer a inauguração. Ele tem um shopping na minha cidade, em São José dos Campos, o Madrid Open Mall, e nós fomos contratados para fazer a inauguração do shopping. Só que a gente não queria fazer uma festa de inauguração tradicional, comum e tal. Era a Copa do Mundo, então nós montamos um mega evento, 4 dias de evento, voltado todo para a Copa do Mundo, e dentro desse evento eles tinham diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e foi aquela típica situação de agência, né? Quando o cliente chega na agência e pede para a gente montar uma campanha, geralmente, Nilton, a agência pira, né? Aí cria um monte de ideia, vamos levar isso, cria aquele hub de ideias. Chegamos na reunião, colocamos tudo na mesa, para o superintendente, que é o Pedro Baixa, fantástico também, ele é o empresário do Casemiro. Colocamos todas as ideias na mesa. O que você acha, Pedro? A gente pensou nisso. Ele olhou e falou, muito legal, Michele, pode fazer. Eu, que legal, qual delas? Ele, todas. Falei, todas? Tem certeza? Ele, não, todas, eu gostei de todas. Só que, gente, tinha transmissão ao vivo da Copa do Mundo, tinha exposição sobre a vida do Casemiro, tinha rifa solidária, tinha ativação com a imprensa, tinha ativação com a comunidade, tinha ativação digital, tinha muita coisa, porque em agência a gente faz isso, a gente pira nas ideias. Eu sei como é, né? Sim. E o cliente porque a gente sabe, porque a gente sabe que o cliente vai chamado brainstorm, e ali... Não, e a gente pirou, tinham coisas assim mirabolantes. E aí ele olhou e falou, muito legal, pode fazer. Todas. Falei, nossa, e agora? Um case. Foi fantástico. E para dar conta depois, fantástico. Como que foi? Teve que contratar mais gente? Pois é. A gente agregou pessoas no projeto e entregamos
tudo, Uau. tudo. O evento foi um sucesso. Okay. A gente recebeu mais de 10 mil pessoas no evento. Tinha mais de 40 fornecedores envolvidos. Foi um projeto, assim, bastante complexo. Retorno de mídia. Nossa, a gente deu entrevista em vários lugares sobre o evento. Então, foi um case da agência, assim. E aí, depois desse evento, porque a gente foi contratado para fazer a inauguração, né? Depois disso, veio o convite para eu assumir todo o marketing do shopping. Então, hoje eu sou head de marketing do Madrid Open Mall, lá em São José, né? Trabalho para o Casemiro já há 3 anos. E para mim é um privilégio, assim, ter esse nome, né? Para você ver, ó, para você ver. Lá do cômodo abandonado, vazio, ocupado com uma mesa e uma cadeira emprestada, hoje trabalhando como a diretora de marketing do shopping, do Casemiro, né? Nosso capitão da seleção brasileira. Isso fora os outros clientes que ela tem na agência, que são sensacionais. Eu queria perguntar para você, quais as estratégias que uma empresa tem que adotar para conseguir essa confiança do cliente a ponto de abrir mais portas para que você possa atendê-lo? Olha, Niltinho, eu acho que ter um trabalho estruturado, né, ter um trabalho responsável, que cumpra ali as regras, né, dentro dos valores, né, que precisa, dentro da ética e tudo mais. Mas eu acho que o principal é você ter paixão pelo que faz, sabe? Quando você tem amor pelo que faz, isso transborda. As pessoas sabem que você gosta daquilo, né? E tudo que a gente faz com amor é diferente. Tem um toquinho diferente. O dinheiro é consequência. Sabe? O dinheiro é totalmente consequência, né? É claro que assim, eu construí já algumas coisas provenientes da Pilares, mas o principal para mim é ajudar quem está comigo a construir também. Isso me satisfaz, sabe? O dia que um funcionário meu chegou para mim e falou: Mi, eu comprei o meu apartamento, eu dei entrada no meu apartamento. Aquele dia, Niltinho, eu chorei pra caramba. Sabe? Porque eu me lembrei de sair do quarto da minha casa, construir uma empresa e que essa empresa deu condições de outra pessoa realizar o sonho dela. Te lembra alguém? Essa é a verdadeira essência do empreendedorismo. Te lembra alguém? Lembra. Eu também sou assim, eu me emociono muito, eu dou muito valor para as pessoas que estão ao meu lado. Eu acho que é fundamental, porque a gente não pode entender isso como um trabalho, e sim como uma segunda família. Exato. O nosso trabalho, ele tem que... E se você for analisar, a nossa verdadeira casa é o trabalho, porque onde a gente passa mais tempo? Muito mais tempo, né, Nilton? Muito mais tempo. E com essas pessoas a gente passa mais tempo. Você deve passar muito menos tempo com teus filhos, teu marido, do que você passa com os teus colaboradores. Os seus outros filhos. Os meus outros filhos, é verdade. Porque não deixa de ser, Sem né, dúvida. Michele? E por isso eu tenho muito orgulho deles, sabe? Eu tenho muito orgulho desse time que a gente conseguiu construir, porque a principal sintonia que a gente tem é o propósito. Sim. Sabe? E esse seu modelo de gestão, justamente de trazer todo mundo, de crescer com todo mundo, faz o seu time ser engajado, né? E a gente... Totalmente. Isso é transparente aqui pra gente, né, o Niltinho? Sim, não tenha dúvida. Eu queria que você agora mandasse um recado. Você, empreendedor, ou você que está começando, ou você que acabou de sair da faculdade, o que eu faço agora? Mas tá tão difícil, não consigo estágio, eu já fui, levei currículo em tudo quanto é lugar. Primeiramente, não é levar currículo, você tem que ser diferente. Eu já defendi isso várias vezes. O currículo tem que ser diferente, você tem que ser diferente, somente prego que se destaca, que toma martelada. Então você tem que ir lá mesmo procurar martelada. Então eu queria que você desse um recado para essas pessoas, para tudo, para esse que é o empreendedor, mas para aquele que está começando, que está com o currículo debaixo do braço. Cadê a porta? Qual é o caminho? Eu acho que ter amor, né, identificar qual é o sentido ali do que você faz, né, então identificar do que você gosta, o que você faz com amor, o que você faz com entrega, o que você
põe sua vida ali naquilo, sabe? Então, identifica o quê, né? E busca um diferencial. Agências de relações públicas tem várias no Brasil, né? Mas como a Pilares faz, não tem ninguém, né? A gente encontrou o nosso modelo, o nosso jeito de fazer relações públicas, né? Então, acho que o ponto principal é identificar o que te faz bem, o que te completa fazer, né? O que você faz com amor. E aí encontra o seu jeito de entregar isso e o seu jeito de impactar outras pessoas. Eu acho que esse é o principal. É isso, e com o amor à profissão e ao que você faz, vem os sacrifícios também, né? Sem Porque dúvida. não é só você amar o que faz e esperar que as coisas aconteçam, né? Tem que exige muito sacrifício e correr atrás, realmente, muito, né? Pagar o preço. E eu vou te contar, Raquel, eu tive um momento na agência muito desafiador para mim, muito. Foi há 4 anos atrás. A gente estava num ponto de empresa crescendo muito, muito. Na verdade, assim, eu venho de um crescimento da pandemia, né? A pandemia, para mim, foi uma virada de chave de crescimento de empresa muito grande. A gente cresceu muito na pandemia. Cerca de 30% de crescimento de empresa na pandemia, sabe? Então, foi muito divisor de águas, assim, para mim. E aí a gente estava nessa crescente muito rápida, muito acelerada, e nesse momento eu estava voando profissionalmente, voando, atendendo grandes marcas, entregando grandes projetos, trabalhando muito, meu time assim, numa eficiência 100%, e nesse momento eu descobri um tumor, exatamente nesse momento. Caramba. Um tumor benigno, mas que me tirou daqui e me colocou aqui, sabe? Puxa, posso imaginar. Então foi muito difícil. E eu olhei para aquela situação... E a saúde é o pilar dos pilares. Pois é. E eu olhei para aquela situação, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos lidar com isso aqui também, porque sempre tem muitos pratinhos, né? Me deram mais um, a vida me deu mais um, tá bom, vamos equilibrar mais esse. Só que aí entrou o desafio, porque profissionalmente eu tava... Voando. Pessoalmente eu estava destruída. Eu estava destruída. Porque você receber essa informação, o meu filho menor tinha 1 ano. Ele tinha exatamente 1 ano. Então foi 1 ano depois que avacalhou tudo, sabe? E então lidar com essa ambiguidade, sabe, de situações, profissionalmente eu estava muito bem, pessoalmente eu estava muito mal. Então eu precisava encontrar o ponto de equilíbrio daquilo ali, não perder o foco do que eu estava fazendo, do que eu tinha que entregar. Nessa época a Pilares estava fazendo 5 anos de mercado e a gente, assim, nossa, explodindo, crescendo, sabe, muito. explodindo. Nesse momento o meu time foi muito essencial, porque eles me abraçaram ali no momento que eu estava vivendo, né? Eu precisei fazer uma cirurgia super complexa, chata, com uma recuperação super lenta, aquela coisa toda, que deu super certo, tá tudo bem agora, que bom, né? Eu vivo um processo aí de recuperação grande depois disso, ainda me sinto me recuperando, mas foi um momento assim que deu uma pausa um pouquinho, sabe? Não, peraí, eu preciso cuidar de outras coisas, né, também. E aí depois eu dei o play de novo e eu tô vivendo nesse play de novo. Mas o que eu quero deixar com tudo isso é que as dificuldades, elas aparecem, né? Os desafios todos, eles aparecem, e às vezes não é nem só na parte profissional, é na pessoal também, mas a gente não é dividido. Exatamente. A gente é um só, né? A gente não é categorias de coisas. Então eu precisei abraçar essa condição, abraçar esse problema e falar, tá bom, é mais um pratinho? Então tá bom, então dá mais um aqui, vamos continuar produzindo. E um time que abraça responsabilidades para libertar uma pessoa de um momento em dificuldade. É maravilhoso. Por isso que eu costumo dizer que o principal ativo da Pilares é o time. As pessoas são a nossa riqueza. Mas posso falar uma coisa para você? Recentemente, nós estávamos atendendo uma pessoa e não vem ao caso, mas
o funcionário era tão bruto quanto a pessoa que a gente estava atendendo, e eu falei, o colaborador, ele nada mais é do que a cópia ou reflexo do líder dele. Sem dúvida nenhuma. E olha, posso fazer um comentário aqui em cima do seu? A equipe dela é reflexo dela, porque a gente vê o quanto o seu time é engajado. O quanto eles são parte, parece que todo mundo eles estão na mesma sintonia que você, né? É sensacional. Eles são todos engajados ali. Sensacional. Eu sou uma mãe orgulhosa. É sensacional. Eu sou uma mãe orgulhosa. Você está de parabéns. Muito obrigada, gente. Esse ativo que você construiu, esse aí só você pode construir mesmo. É por isso que eu falo que a gente tem que sempre encontrar o seu modelo, né? O seu jeito de fazer as coisas. Né? Agências como a minha, existem várias. Né? Existem várias agências, mas do jeito que a Pilares faz, do jeito que a gente vive lá dentro, do jeito que a gente vive, né? Que um trata o outro, isso é muito nosso, isso é muito único. Eu já ia te perguntar qual era o grande diferencial, antes de você falar isso, eu ia perguntar qual era o grande diferencial da Pilares das outras agências, mas eu vejo que é isso, né? Essa essência eu acho que é única, cultura, eu acho que é cultura, né? E o jeito, e o nosso olhar para a marca. Né? Eu acho que o principal diferencial de mercado é o olhar para a marca, porque é um olhar de relações públicas. Né? A gente olha para a marca como uma pessoa. E a pessoa, ela tem sentimentos, ela tem desejos, ela tem necessidades, ela tem problemas, tem desafios. A gente olha para a marca como uma pessoa. Eu acho que esse é o diferencial da entrega que a gente faz. Sabe? Afinal, quem vai consumir aquele produto são as pessoas. Exato. Né? Então, e as pessoas conectam com pessoas, sim, né? Exatamente. Então a gente não pode. Então, a gente trata muito a marca dessa forma. Agora, do outro lado, para quem convive com a gente, o diferencial é cultura. Né? Hoje eu tenho um modelo de time que eles têm muita autonomia, eles têm muita flexibilidade, eles têm muita independência de fazer as coisas, porque eles sabem o que é para fazer. Eles sabem o que é para fazer e como fazer, o jeito Pilares de fazer. Então eu não fico, sabe, microgerenciando, eles têm liberdade para fazer. Eu digo assim para eles, se vocês estão no meu time, é porque eu confio em você. É porque eu confio em você, você tem potencial para fazer, só implementa essa metodologia aqui. E vai, sabe? Então, eu quero ser sempre trampolim, sabe? E dá para perceber claramente que você antes da gente terminar, já estamos chegando aqui quase no fim, eu quero fazer uma perguntinha só para você, antes da gente começar a fazer uma despedida. Rápido. Fala para mim, bem rápido, que a gente está com um horário estourado. Se defina como um animal. Jesus, que difícil isso. Na tua profissão, na tua vida. Eita, Newton. Ninguém nunca me perguntou isso. Essa me surpreendeu também. Ninguém nunca me perguntou isso. Que animal é você? Puxa vida. Eu acho que eu sou uma leoa. Eu acho que eu tenho uma tribo para defender, né? Eu tenho uma família para cuidar, né? E eu vivo numa selva bem grande. Eu acho que eu sou uma leoa. Muito bom, bem definido. Está respondido. E eu tenho só mais uma, já que você está falando da selva aí, eu gostaria de saber qual que é o seu olhar para o Vale do Paraíba em relação à comunicação. Como que está esse mercado? Nossa, Raquel, ótimo falar disso, porque nós somos a única agência de relações públicas certificadas pelo CONREP dentro do Vale do Paraíba, né? A minha profissão de relações públicas, ela exige uma certificação, assim como o OAB está para o advogado, né? Eu também tenho uma certificação em relações públicas pelo órgão que se chama CONREP, que inclusive eu sou conselheira DOC do CONREP também, para defender a minha profissão, que eu sou super apaixonada. Você é uma leoa. Eu sou. Eu acho que eu sou mesmo. E aí nós somos a única agência do Vale do Paraíba certificada, então isso é uma coisa muito importante para mim, porque ninguém procura, quando você está com uma dor, você procura um profissional certificado, especializado naquilo, né? Para comunicação deve ser a mesma coisa, né? Precisa ser a mesma coisa. Então nós somos certificados, completamente adaptados e aptos para entregar relações públicas. O Vale do Paraíba é um berço
de tecnologia, de oportunidade, de marcas incríveis que sustentam grande parte do Brasil. Então eu me sinto extremamente privilegiada de estar onde eu tô e de ter contato com as marcas que eu tenho lá. Muito bom. Eu vou ser muito rápido com você. Café ou chá? Café, mas eu tomo Red Bull. Eu sou bem fanática de energético. Quem me conhece sabe. Trabalhar de manhã ou de noite? Ai, à noite, eu não sou nem um pouco matinal. Eu sou extremamente criativa à noite. Planejamento ou improviso? Planejamento, sem dúvida. Tudo que é planejado sai muito melhor. Comunicação digital ou presencial? Eita, olha, eu entendo muito o potencial do digital, mas um bom olho no olho não substitui. Não tem como digital. substituir. E para terminar essa entrevista gostosa, um livro ou um filme? Um livro, e é um livro do Simon Sinek, que eu sou fanzaça dele, e se chama Comece pelo Porquê. É a minha dica aí também de empreendedorismo. É um livro fantástico que fala muito sobre propósito. Inclusive eu trago muito isso para o meu time, todos eles sabem desse livro, né? Porque ele fala muito de você encontrar o seu porquê. Tudo começa pelo porquê. Por que você faz? Por que você está aqui? Por que você entrega desse jeito? Então o porquê é a palavra da vida. Comece pelo porquê, o Simon Sinek. E saiba qual é o seu porquê. E liderar ou executar? Liderar. Boa, Liderar. muito bom. Estamos no fim do nosso programa. Estação de Negócios hoje foi brilhante e numa área que eu sempre atuei, publicidade, marketing, RP, onde eu sou apaixonado em atuar. Eu quero agradecer você, Michele. Pena que terminou, porque eu acho que a gente tinha mais 2 horas de conversa. Tem, sempre tem, né? Sempre tem. Niltinho, Raquel, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Abriram as portas pra gente, foi incrível. A gente tá no 2º dia aí, super gostoso de produção de conteúdo com um cliente da Pilares. E aí vocês gentilmente fizeram esse convite, eu fico muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, espero que a gente se encontre outras vezes também. Nós que agradecemos, enriqueceu muito o nosso programa, né, Niltinho? Eu particularmente amo entrevistar mulheres empreendedoras, eu acho que nós temos uma delicadeza e uma força que só as mulheres têm, né? A mulher tem muita potência e ver mulheres empreendedoras como você é uma inspiração para mim e para outras também, né? Então é necessário esse momento onde você vem contar a sua história pra gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada, foi ótimo, muito obrigada. Obrigada, Niltinho. Obrigado, Raquel, obrigado, Mi. Estação de Negócios está ficando por aqui com mais esse capítulo recheado de lições. Se você não absorveu, é porque você não quer absorver, porque é muito fácil. O caminho das pedras está aí. É só você caminhar com força, com vontade, e obstáculo, querido, passa por cima, vambora, a vitória está logo ali. Estação de Negócios, mais um programa maravilhoso. Te esperamos no próximo. Beijo!